Muito boa tarde a todos. Espero que o almoço tenha sido reconfortante, mas não muito pesado, porque fazer uma mesa a seguir ao almoço é sempre um bocadinho complicado. Queria cumprimentar a nossa bastonária, o Presidente do Congresso, e, através da nossa bastonária, cumprimentar todos os colegas presentes e todos os convidados. E queria cumprimentar os três ilustres convidados deste painel, agradecer-lhes a disponibilidade de estarem presentes e de colaborarem connosco num debate que esperemos que nos vá esclarecer se os medicamentos para todos, que no fundo é o lema do nosso Congresso, se os medicamentos para todos são uma utopia, que não podem ser uma utopia, medicamentos para todos, mas é um imperativo, vai sendo um imperativo. E é isso que eu penso que nós aqui poderíamos debater, se este caminhar para ir sendo um imperativo está a ter desafios que o afastem desse imperativo ou, pelo contrário, que nos estejamos a aproximar desse desafio. Com a mesa anterior do acesso aos medicamentos não ficámos muito otimistas, eu pelo menos não fiquei, mas esperemos que este desidrato, que no fundo tem a ver com os objetivos de desenvolvimento do milénio e com tudo o que é os direitos de acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, que esses desafios não nos venham a pôr muito longe deste desidrato de medicamentos para todos, porque o Sr. saberá melhor do que eu, mas eu por acaso estive a ver petições dos cidadãos europeus que entram sistematicamente na Comissão de Petições do Parlamento Europeu e, de facto, a grande preocupação dos cidadãos europeus junto à Comissão de Petições é exatamente a insegurança que hoje em dia sentem e a intranquilidade se os sistemas não conseguem manter uma sustentabilidade, como é possível ter acesso a estes tratamentos e a todos os serviços de saúde. Eu não vou perder muito tempo, porque estamos com o tempo muito limitado. Sei que a Sra. Maria de Belém vai ter que sair. Eu não vou apresentar a Sra. Maria de Belém, porque não tenho essa veleidade, é uma figura pública. É uma pessoa que tem dedicado e continua a dedicar toda a sua vida à causa pública, sobretudo nas áreas sociais e muito concretamente na nossa área, que é a área da saúde. E, portanto, para mim hoje é uma honra poder dar a palavra à Sra. Maria de Belém de Roseira, que além de ser uma pessoa porque eu tenho uma estima imensa, não digo há quantos anos é esta parte, que éramos umas crianças nessa altura, mas de facto é uma pessoa que, para além da qualidade que sempre imprimiu em todos os desafios e em todos os trabalhos que tem desenvolvido pelo país, é uma pessoa que para mim tem três características que eu acho notáveis e que eu gostava de partilhar hoje aqui em público. É uma pessoa que tem umas características humanas, umas características de cortesia e umas características de simplicidade que eu acho que são próprias das almas grandes e, portanto, é para mim uma honra, Sra. Maria de Belém, dar-lhe a palavra para nos falar nos desafios, como é que é o seu tema? Nas causas, exatamente, as causas globais na saúde. Mas vá lá à volta das causas globais na saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, querida moderadora, por estas palavras tão imerecidas, mas que se devem à amizade e ao respeito mútuo que temos uma pela outra já há muitos anos. Queria dar um cumprimento muito amigo e muito afetivo à senhora bastonária e a todas as farmacêuticas e os farmacêuticos que estão aqui nesta sala cumprimento-vos a todos, para além da senhora bastonária, na pessoa da senhora professora Odete Ferreira, que é uma grande referência para a profissão, mas para além disso é uma grande referência como mulher afirmativa, corajosa, uma formadora excepcional e à qual todos devemos uma grande salva de palmas por uma vida rica e cheia. Queria cumprimentar também, para além da minha querida moderadora, nós fomos também deputadas ao mesmo tempo na Assembleia da República e não fazíamos guerras, tentávamos chegar a acordo naquilo que era essencial.
cumprimentar os meus colegas de painel e pedir-lhes antecipadamente desculpa por não assistir às vossas apresentações, mas devo uma explicação. Eu tinha um compromisso anterior de ir para Lamego, para o Congresso Nacional de Anestesiologia. Eu não gosto de faltar aos compromissos, de maneira que encaixei à boa maneira das mulheres que encontram sempre um bocadinho para conseguir encaixar o inencaixável. E, portanto, pedir-vos também desculpa que vou ser relativamente rápida na minha exposição, não só porque o tempo assim o determina, mas também porque vou ter que sair antecipadamente, perdendo a riqueza das intervenções seguintes. Eu trouxe uma apresentação que a senhora bastonária me disse para eu esquecer. De qualquer das maneiras, há 2 ou 3 slides que eu gostaria de vos mostrar, até porque faz sentido falar nas causas globais da saúde, faz sentido falar nos desafios para que essas causas possam ser preenchidas, mas é muito fácil nós desistirmos. E, portanto, aquilo que nós, quando o trabalho e a tarefa é muito difícil. Portanto, aquilo sobre que eu queria especialmente focar a minha intervenção é sobre a responsabilidade que impende sobre todos nós. Sejamos governantes, sejamos parlamentares, sejamos pessoas da sociedade civil, sejamos profissionais, para fazer com que as coisas aconteçam. E temos que fazer com que aconteçam as coisas que são justas. E por isso eu considerei que era muito importante recordar que os direitos humanos e a saúde têm uma relação muito estreita e indestrincável, que a saúde é riqueza. Portanto, muitas vezes nos falam do dinheiro que custa a saúde, mas ninguém faz o estudo daquilo que a saúde significa do ponto de vista da riqueza, não apenas individual e social, mas também económica. As determinantes da saúde, o papel do sistema de saúde, o índice de desenvolvimento humano, os objetivos do desenvolvimento sustentável, saúde global, na sua perspectiva, medicamentos para todos os desafios e as conclusões. Eu vou-me ater fundamentalmente a este primeiro slide e depois, porventura, aos slides do fim, falando sobre determinadas coisas. E porquê? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu traduzo sempre do inglês, humanos, e não do homem, e, portanto, este artigo primeiro é muito importante. E é muito importante porque ele tem as duas coisas que marcam a saúde na sua essência. Uma delas é a igualdade de nascimento e em dignidade e direitos, e isto significa justiça, e a outra parte que ninguém se lembra, que é dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esta é a solidariedade. Portanto, digamos que os princípios e valores que, ao fim e ao cabo, constituem a moldura da saúde e do direito à saúde, que vem definido mais à frente na Convenção, é a da busca da justiça e do conseguir essa justiça com base na solidariedade. O next não vai. Ia pedir à Regi, deve haver aqui algum problema. Bem, de qualquer das maneiras, são múltiplas as relações entre saúde e direitos humanos. Eu queria vos mostrar, mas de qualquer das formas eu ia só dizer e abordar 2 aspectos que são absolutamente essenciais e marcantes para que nós percebamos bem esta relação. A primeira delas é que a saúde e o direito à proteção da saúde é o único que está ligado ao direito à vida e à integridade física. Isso significa que é um direito iniciático, é um direito sem o qual nenhum dos outros direitos humanos pode ser exercido. Mas é um direito, sobretudo nas situações em que estamos doentes, em que, por força das circunstâncias em que nos encontramos, estamos mais frágeis e estamos num ambiente de grande assimetria de informação.
e, portanto, o não respeito pela dignidade das pessoas é muito fácil se nós não tivermos em atenção a importância de o considerar. Isto encravou e, portanto, a senhora bastonária tinha razão, eu vou falar sem o PowerPoint. Ora bem, são múltiplas as relações entre saúde e direitos humanos, como eu vos disse, em muitos aspectos, mas são múltiplas também as relações que daí decorrem para nos dizer que a definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que é o verdadeiro estado de saúde é uma relação que está para além da função do sistema de saúde, na medida em que a nossa saúde tem múltiplas determinações, mas agora já está. Portanto, tem múltiplas determinações, mas nós temos aqui que ver que encarar e olhar para a saúde do ponto de vista dos direitos humanos significa que nós temos que reduzir a vulnerabilidade das pessoas doentes, temos que promover e combater a violação dos direitos humanos através do desenvolvimento do sistema de saúde, sempre que isso acontece, e tem que ver também com o facto de a saúde ser especialmente sensível a tudo aquilo que significa a exploração das pessoas em situações extremas, como a escravatura, a tortura e muitas destas coisas que nós julgávamos que eram ultrapassadas, mas que se praticam nos dias de hoje. As características dos direitos humanos são também muito importantes, porque eles são universais, são inalienáveis, nós não podemos prescindir deles, são inerentes à nossa pessoa, são inscindíveis e estão também interrelacionados. E é nesta interrelação que nós vamos ver que estamos a fazer saúde, mas aquilo que nós fazemos em saúde depende muito das nossas condições ambientais e depende muito das nossas posições socioeconómicas. Por isso a questão das determinantes em saúde é tão importante e essas determinantes em saúde apelam à indispensabilidade de que haja saúde em todas as políticas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós funcionássemos todos muito bem na coisa pública, quando tomássemos uma decisão no domínio da habitação, no domínio do trabalho, no domínio, sei lá, de uma política social, da educação, etc., e a nível local, nós íamos avaliar o impacto dessa decisão relativamente à saúde das pessoas. E este exercício não é feito, continua a não ser feito, apesar de, no âmbito da União Europeia, já ter sido aprovado como indispensável e como, digamos, a boa condução e a boa execução das políticas públicas. Nestas determinantes da saúde, como nós vemos, apenas uma das partes, uma pequena parte, no que se refere, por exemplo, à morte prematura, é que é da responsabilidade do sistema de saúde. Nós vemos ali as questões genéticas, as questões comportamentais, mais do que as genéticas, as circunstâncias sociais e a exposição ambiental. E isto significa que, ou trabalhamos todos em conjunto, temos a noção disto para a formulação das políticas adequadas, ou então nós não conseguimos fazê-lo. Evidentemente que os sistemas de saúde têm uma responsabilidade. Porquê? Porque eles se confrontam com as consequências das coisas que são mal feitas. Nós vimos, por exemplo, ainda em relação ao último programa de assistência financeira, que foi gizado apenas do ponto de vista económico e que não teve nenhuma avaliação do impacto social. E sabemos, por exemplo, que a subida do desemprego é das tragédias maiores relativamente à saúde mental das pessoas, à disfunção social e às rupturas que depois se transformam e se convertem
em problemas gravíssimos na nossa convivência coletiva. Ora bem, mas a saúde, evidentemente, que está dependente das condições económicas e sociais, mas vivemos num mundo em que todas as comparações entre países e todas as avaliações se faziam em função do produto interno bruto dos países. Só que isso não chega. E para a saúde não chega, é muito insuficiente. E por isso o PNUD nas Nações Unidas, o Programa do Desenvolvimento das Nações Unidas, concebeu, através de um grande economista, filósofo do desenvolvimento, Amartya Sen, o Índice do Desenvolvimento Humano, que tem estes 3 indicadores, evidentemente que não espelham tudo, mas que são uma aproximação daquilo que tem que ser avaliado para que nós consigamos realmente intervir com eficácia nestes domínios. Portanto, o indicador-chave, a esperança de vida à nascença, mas uma vida longa e saudável, a questão da capacitação das pessoas e mínimos de subsistência aceitáveis. Até porque, quando isto não acontece, e nós tivemos um relatório importantíssimo em meados do século passado, o relatório Black, que apontou para o impacto das desigualdades em saúde e que analisou essas desigualdades não apenas em termos de país, mas dentro de cada país e dentro de cada cidade, porque nós temos aqui um desfazamento que é muito importante e em relação ao qual eu não deixo chamar a atenção, é que normalmente quem define as políticas são as pessoas que estão bem, que não têm os problemas. Se eles não se aproximam, não conseguem aproximar-se de quem tem os problemas, as políticas são mal definidas. E realmente pensa-se, bem, Lisboa tem um nível de rendimento que é um nível que já a deixa de fora das ajudas, por exemplo, dos fundos estruturais da União Europeia. Mas Lisboa são muitas Lisboas, como o Porto são muitos Portos, como Coimbra são muitas Coimbras e como o país no litoral e no interior são muitos países. E, portanto, temos esta noção. E acabamos com esta centralização definida normalmente e muitas vezes por pessoas que felizmente têm os problemas da sua vida resolvidos, ou então, se nós não temos essa sensibilidade, não conseguimos ajustar nem os sistemas, nem a articulação dos sistemas de saúde com as outras políticas. E depois aquilo que não é ajustado em saúde paga-se com morte, paga-se com incapacidade e paga-se com muitos, muitos custos económicos, e é isto que nós, num mundo tão preocupado com a avaliação económica, temos de chamar a atenção para a grande relação entre saúde e economia, uma relação que tem que ser virtuosa e que não pode ser uma relação, peço-vos desculpa por esta expressão, mas é aquilo que eu sinto, uma relação castradora. Ora bem, evidentemente que se uma causa global da saúde é garantir o máximo do nível de saúde às pessoas, isto não é uma coisa que diga respeito apenas a mim. Até porque aqui temos que olhar para o princípio da alteridade. Eu não sou ninguém sem o outro. Eu existo porque há um outro com o qual eu me relaciono. Se eu fosse sozinha, não me relacionava com ninguém e, portanto, isso não tinha importância nenhuma. Mas realmente o que é fundamental é que aquilo que acontece com os outros não me é irrelevante. E é por não me ser irrelevante e na saúde, se eu não quiser pensar nisto de forma altruísta, mas até quiser pensar de forma egoísta, não há dúvida que temos o exemplo das doenças transmissíveis, que hoje não têm fronteiras em termos da sua propagação. E, portanto, se é assim, a saúde é uma coisa importante em si, mas também é uma coisa importante se eu pensar nos riscos que existem. E não é por acaso que na agenda do G7, neste momento, um dos pontos que sistematicamente está elencado é a questão da resistência antimicrobiana. Estão todos preocupados, como há poucos antibióticos novos, parece que agora já surgiu nos Estados Unidos, será vendida a preço de ouro, mas isso é a questão do acesso à inovação. De qualquer das formas, só para vos dizer que a saúde tem que ser pensada não apenas do ponto de vista nacional, não apenas do ponto de vista regional, europeu, onde nós estamos inseridos, mas do ponto de vista global, porque a globalização é uma realidade
E é uma realidade que já acontecia na saúde, precisamente por causa da não existência de fronteiras. De qualquer das formas, saúde e objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós tivemos objetivos de desenvolvimento do milénio e esses objetivos do desenvolvimento do milénio tiveram alguma execução, mas partiu-se para outro patamar de exigência, que é o da saúde 2030. E temos aqui uma relação entre a Saúde 2020, o plano estratégico da Organização Mundial de Saúde da Europa, e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nestes objetivos do desenvolvimento sustentável, o terceiro deles é o que diz respeito à saúde, mas a saúde interage praticamente com todos eles, precisamente por causa das determinantes da saúde. Ele desdobra-se em alguns aspectos de intervenção e um deles é o dos medicamentos para todos, uma vez que há uma batalha antiga e forte, que eu sei que hoje de manhã foi discutida aqui, por causa dos desafios da sustentabilidade do acesso aos novos medicamentos. Este problema é um problema que é complicado, mas se o problema não fosse complicado, não precisávamos nem de pessoas preparadas, nem inteligentes, às quais eu acrescentaria o sensível para o resolver. Não há nada que não se resolva se nós não quisermos fazê-lo. Aliás, se eu quisesse fazer um afago, e quero fazer, à senhora bastonária, gosta muito de uma autora que eu também gosto, que é Clarice Lispector. Ela dizia: nós somos o que o impossível cria em nós. As questões são difíceis, mas temos que as resolver. Temos que as resolver porque o não resolvermos é morte, incapacidade, perda económica, mas, sobretudo, a incapacidade de nós realizarmos a justiça e aquilo que ela significa enquanto qualidade básica para a qual todos nós somos sensíveis. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm uma relação muito grande, como eu vos disse, com a saúde nas suas várias dimensões, mas não há dúvida que nós temos esses grandes desafios, e os desafios são, a nível da saúde, as grandes expectativas que as pessoas têm. Na medida em que, a partir do momento em que nós começamos a controlar a doença e a morte, a vida adquiriu outro valor. Nós convivíamos, eu lembro-me de, na minha infância, se conviver de uma forma, não digamos de aceitação, mas de não surpresa em relação à morte de uma criança. Hoje em dia nós não aceitamos a morte de uma criança. Nós convivemos até ao início da nossa democracia com taxas elevadíssimas de mortalidade materna. Hoje, se morre uma mãe a dar à luz, é um escândalo nacional. Não aceitamos. Aliás, é o célebre paradoxo de Tocqueville: quanto menos uma coisa existe, mais o que resta dela é aceitável. E, portanto, realmente isto é algo que mexe connosco e que exige de nós uma grande e intensa, um grande e intenso esforço no sentido de nós resolvermos estes problemas. E o que é engraçado é que, se nós analisarmos a visão que algumas entidades, daquelas que passaram a estar muito presentes na nossa vida, como é, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário publicou um relatório, o Fundo Monetário Internacional, em abril, em que dizia: os 4 perigos que ameaçam o mundo, segundo o FMI, são o ajustamento disruptivo na China, a desigualdade, a baixa de produtividade e o unilateralismo. Desigualdade e baixa de produtividade são coisas que estão muito ligadas, completamente ligadas à saúde, e que nós temos realmente que resolver. Aquilo que eu vos queria dizer era que as causas da saúde são universais, que se relacionam intrinsecamente com os direitos humanos, justiça e solidariedade, integram o Índice do Desenvolvimento Humano, necessitam de saúde em todas as políticas, integram os objetivos do desenvolvimento sustentável e constituem, eu isto queria dizer-vos, constituem direito e dever público, privado e social. É um dever, não é um capricho. É um dever porque nós todos temos o dever de contribuir para que a justiça e a solidariedade se façam.
porque a justiça é uma função iniciática de todo ser humano e a igual dignidade de todas as pessoas não é um adquirido recente. Aliás, só para quase a terminar, gostava de vos dizer e de vos mostrar estes dois slides para dizer o seguinte. A Comissão que preparou a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi presidida por Eleanor Roosevelt. E Eleanor Roosevelt disse, na altura da sua aprovação, que tínhamos realmente conseguido verter para um diploma que não tinha força legal, mas nós agora já temos um protocolo adicional dos direitos económicos, sociais e culturais que já tem força vinculativa e que foi negociado por uma portuguesa. Parecia uma tarefa impossível. A doutora Catarina Albuquerque conseguiu, aliás, por isso é que lhe deram, mas ela conseguiu. Mas dizia que nós tínhamos conseguido colocar a filosofia de São Tomás de Aquino na declaração. E disse-lhe o Dr. Chang, é porque desconhece os princípios do confucionismo. Realmente esta busca da justiça, esta busca do conseguirmos com a nossa ação fazer aquilo que torna as nossas vidas justificáveis, é algo que perpassa pelas religiões ou pelas filosofias da humanidade, desde que ela é humanidade. E, portanto, é bom que nós nos atenhamos a isto. Uma outra coisa que eu vos queria dizer é o seguinte, e que é muito forte. Seja por razões religiosas, em que a igual dignidade de todas as pessoas tem que ver com o facto de as pessoas serem criadas à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, por razões filosóficas, no sentido de que, por sermos dotados de razão e de consciência, nós temos realmente um estadio mais elevado que leva a que sejamos todos iguais em direitos e dignidade, seja por uma coisa ou por outra, os direitos humanos são inerentes à pessoa humana. Isto quer dizer que eles não nos foram dados por ninguém, como dizia Hannah Arendt. E como não foram dados por ninguém, também não podem ser tirados por ninguém. Isto é muito forte. E a maioria das pessoas não pensa assim, não raciocina assim, mas é assim. Ninguém me deu os direitos humanos. E eu ganhei-os pela minha própria natureza. São meus. E por isso é que eles são inalienáveis, são incidíveis, são interrelacionados. E por isso é que eu tenho que ter a capacidade de os exercer. E o direito à saúde é um deles, o direito à proteção da saúde. Depois vamos ver, talvez o Edgar Morin, que vamos ter o gosto de ter aqui em Portugal no fim deste mês, e em que diz é preciso deixar de reduzir o homem ao Homo faber e ao Homo sapiens. Homo que traz ao mundo magia, mito, delírio, umas vezes é dotado de razão e outras de desrazão. O sapiens demens. Para lá de uma concepção estreita e fechada da vida, biologismo, de uma concepção insular e sobrenatural do homem, antropologismo, de um conceito ignorando a vida e o indivíduo, sociologismo, é preciso conceber indissociavelmente o homem como um indivíduo, membro de uma espécie e de uma sociedade. Isto foi dito por Edgar Morin para nos chamar a atenção para que somos um ser social e, portanto, ao sermos um ser social, dependemos todos uns dos outros e, portanto, a vida que nós fizermos aos outros também será positiva ou negativa para nós, consoante. De qualquer das formas, também chamar a atenção para o Lord Nigel Crisp, que nós todos conhecemos por causa deste relatório que ele produziu para a Gulbenkian, e em que ele diz: não pensemos, nós no mundo ocidental, que somos os mestres dos outros. Nós estamos a fazer tudo ao contrário. Nós estamos a ir buscar os recursos humanos dos outros para trazer para a Europa por causa dos nossos problemas. Mas nós devíamos fazer outra coisa. Nós deveríamos aprender com eles como se faz saúde na comunidade, como eles têm soluções absolutamente criativas e devíamos, de vez em quando, mandar para lá técnicos nossos para ensinarem os técnicos deles a fazer outras coisas que nós já sabemos fazer. E, portanto, aquilo que eu vos queria também sublinhar
é que eu sou muito partidária da filosofia do Amartya Sen, que dá um salto para além daquilo que nós aprendemos na minha geração, da justiça equitativa do Rawls. Aliás, já o Aristóteles falava em várias espécies de justiça, a distributiva e não só, a equitativa também e a reparativa. De qualquer das formas, o Amartya Sen diz, nós temos que dar este salto. Nós precisamos de instituições justas, é certo, mas as instituições justas são só o enquadramento. Nós o que precisamos é de pessoas justas e realizações justas, justas no concreto. Aliás, nós acabamos por não inventar nada, porque já Aristóteles dizia que a prudência era a capacidade de, no concreto, nós agirmos de forma a melhorar a vida dos outros. Também, já agora, recordar o Amartya Sen, o Martin Luther King, que dizia de todas as formas de desigualdade, a injustiça em saúde é a que mais choca e a mais desumana. Não há dúvida que nós lidamos com as pessoas. E, portanto, eu ia mesmo acabar com o nosso grande Padre António Vieira, que disse, nós somos o que fazemos, o que não se faz não existe, portanto, só existimos quando fazemos. Nos dias que não fazemos apenas, duramos. E aquilo que eu vos queria pedir neste grande congresso, com tanta gente tão interventiva na vida nacional e na vida internacional, é que tenhamos a noção de que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de fazer, mas precisamos de fazer coisas justas, realizações concretas que resolvam os problemas de pessoas concretas. Temos os princípios para nos guiarem, temos razão e capacidade, temos que ter vontade e competência, até porque, como dizia o Michel Machiavelli, nós precisamos cada vez mais da razão sensível, porque é essa razão sensível que nos permite fugir dos enquadramentos ou sair, ou dentro dos enquadramentos ser capazes de fazer aquilo que ao fim e ao cabo é a nossa responsabilidade, na medida em que cumprir e fazer cumprir direitos humanos é um dever e uma obrigação, e é a realização da justiça e solidariedade. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Maria de Belém. Vai sair já? Tenho que sair. Pronto. Agradecer muito. Mais uma vez pedir desculpa e desejar a continuação de um excelente congresso a todos e dar os parabéns à senhora bastonária, porque esta moldura humana é impressionante. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, doutora Maria de Belém, pela sua lição dos direitos humanos. Boa viagem. E vamos continuar, Sr. Dr. José Inácio Faria. Eu diria só, relativamente ao Sr. Dr., que é jurista, mas também exerceu funções de advocacia durante vários anos na Câmara Municipal de Lisboa e com vários mandatos de partidos políticos diferentes. Foi eleito presidente do Partido da Terra em 2014 e, portanto, é eurodeputado desde essa altura e, portanto, integra o grupo do Partido Popular Europeu. Doutor, vamos ver o que é que a Europa tem feito, o que é que o Parlamento Europeu tem feito e tem desenvolvido, que opções tem feito para melhorar o acesso aos medicamentos. Muito obrigado. Bom, antes de mais, quero agradecer o facto de ter sido convidado e cumprimentar a doutora Maria de Belém. Roseira vai saindo agora, mas depois da brilhante aula que ela deu, é muito complicado quem vem a seguir. Portanto, eu penso que vou facilitar à próxima oradora. Gostaria de cumprimentar a senhora bastonária, em primeiro lugar, da Ordem dos Farmacêuticos, o senhor Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, a doutora Ana Sofia Carvalho, a doutora Clara Carneiro, e dar os parabéns também à senhora professora, a doutora Maria Odete Santos Ferreira, pelo prémio
que lhe vai ser atribuído durante a tarde de hoje. Bem, pediram-me para eu falar durante 40 minutos. Eu não estou habituado, digo já. Normalmente nós no Parlamento Europeu temos 1 minuto. Quando apresentamos um relatório, temos 4 minutos no início e 5 a 6 minutos no final. Portanto, eu vou tentar fazer aqui, enfim, o possível, porque quando há muito tempo a falar, às vezes diz-se pouco. Eu vou tentar que não seja assim. Portanto, eu preparei aqui uma apresentação para vos ler. Gostaria de referir que sou deputado no Parlamento Europeu, como disse a doutora Clara Carneiro, de facto, na Comissão de Ambiente, de Saúde Pública, que é esta que nos interessa, e de Segurança Alimentar também. E tenho estado envolvido em alguns dossiês importantíssimos, eu penso, pelo menos do meu ponto de vista, um deles o acesso aos medicamentos na União Europeia. Fui relator sombra nesse dossiê. E, portanto, vou começar, agradecemos a todos a presença também, felicitando a Ordem dos Farmacêuticos na pessoa da senhora Bastonária, pela organização do Congresso Nacional dos Farmacêuticos, no qual profissionais, empresas, autoridades e demais parceiros da saúde se encontram para analisar os desafios do nosso sistema de saúde e para debater propostas e sugestões para a sua melhoria. E eu não me assustei, mas de facto está repleto. Senhora Bastonária, parabéns, porque tem aqui um congresso pleno de gente interessada pelos vistos. Isso que é muito bom, porque nós vamos de facto debater aqui o futuro do acesso aos medicamentos na Europa. O tema deste congresso, Medicamento para Todos, é da maior oportunidade e relevância social e política e desperta-me pessoalmente grande interesse no âmbito do meu mandato, como eu aqui referi, como deputado, integro a Comissão da Saúde Pública e tive a honra de ter sido designado relator sombra do relatório sobre as opções da União Europeia para melhorar o acesso aos medicamentos, relatório este que foi aprovado em plenário no dia 2 de março passado. Enfrentamos hoje desafios muito complexos e ameaças globais de vária natureza, que atingem os países ricos e pobres. O aumento da incidência das doenças crónicas, os novos surtos de doenças como o ébola, a zika e a febre amarela, os crescentes custos das tecnologias de saúde, os problemas decorrentes dos organismos resistentes aos antibióticos, que a doutora Maria de Belém Roséria acabou de referir, e as doenças ligadas ao envelhecimento da população. A sustentabilidade financeira dos sistemas nacionais de saúde é hoje um imperativo. O problema é como atingir os objetivos assistenciais dentro dos fundos disponibilizados. A Europa, em particular Portugal, atravessou uma grande crise económica que impôs fortes restrições orçamentais, nomeadamente ao nível da despesa na saúde, e reduziu de forma expressiva a despesa pública e privada com medicamentos. A verdade é que o medicamento tem sido determinante no aumento da esperança de vida, média de vida e na qualidade de vida dos cidadãos. O último século prova claramente que foi um medicamento que teve um papel essencial no combate à doença e às novas ameaças à saúde pública, proporcionando mais e melhores terapias aos cidadãos da Europa. Sabemos todos nesta sala que a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais competitivas da União e que os medicamentos de qualidade podem melhorar a saúde pública e permitir que os doentes vivam vidas mais longas e mais saudáveis. Também é verdade que a indústria farmacêutica é um setor altamente qualificado e competitivo e inovador, proporcionando empregos altamente qualificados e de elevado valor económico. O mercado farmacêutico na Europa tem sido caracterizado por um alto nível de regulação do ponto de vista da segurança e, ao mesmo tempo, por um controle menos apertado do ponto de vista económico e da qualidade de inovação. Prova disso é a prioridade concedida pela indústria farmacêutica às suas pesquisas, com base no volume de mercado, o que leva, por seu turno, a estabelecer o preço com base no valor que esse mercado atribui, selecionando o mercado em função do preço mais elevado que este está disposto a pagar e do maior benefício económico que possa ser alcançado. E estas questões foram amplamente debatidas durante a negociação do relatório que eu vos mencionei sobre o acesso aos medicamentos.
com vários grupos no Parlamento Europeu e para se chegar a um consenso levou a algumas cedências que eu depois vos explicarei mais à frente. E por isso entendo que é hoje imperioso alcançar um equilíbrio entre o direito à proteção da saúde, a sustentabilidade dos sistemas de saúde, os interesses públicos e privados no setor e os incentivos à investigação. E quero recordar este propósito as conclusões do Conselho de 17 de junho de 2016, que convida a Comissão a proceder a uma análise com base em dados concretos do impacto global da propriedade intelectual nos domínios da inovação, da disponibilidade, nomeadamente no que respeita à eventual escassez da oferta e aos diferimentos ou à não introdução no mercado e da acessibilidade dos medicamentos. Nestas últimas décadas, muitos tratados internacionais e constituições nacionais têm consagrado o direito fundamental à saúde e o direito de compartilhar os benefícios dos avanços científicos. Ainda assim, enquanto o mundo assiste ao imenso potencial da ciência e da tecnologia para promover os cuidados de saúde, continuam a existir lacunas e falhas para tratar do pesado fardo das doenças contemporâneas e das doenças emergentes em muitos países e comunidades. Na verdade, a importância do acesso aos medicamentos tem sido repetidamente reconhecida, por exemplo, na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como disse aqui a Sra. Doutora Maria de Belém Roseira, especialmente o objetivo número 3. Contudo, aproximadamente um terço da população global não consegue obter o medicamento necessário devido à barreira do preço. No reconhecimento deste problema, o painel de alto nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre o acesso a medicamentos recomendou que a Assembleia Geral das Nações Unidas convocasse uma sessão especial, o mais tardar em 2018, para tratar da inovação e do acesso à tecnologia, da saúde e chegasse a um consenso sobre as estratégias a serem empregues, bem como a criação de uma estrutura de prestação de contas que acelerasse os esforços para promover a inovação e assegurar o acesso em linha com a Agenda 2030, foi aqui também aflorada, para o desenvolvimento sustentável. Estão já identificadas algumas áreas-chave que mostram a necessidade de uma robusta e firme ação europeia no domínio do acesso aos medicamentos. A este propósito, gostaria de referir, em primeiro lugar, que o peso das doenças crónicas é impressionante. Na Europa, 23,5% da população ativa sofre de uma doença crónica. Todos os anos morrem 4 milhões de pessoas na sequência de doenças crónicas e a que corresponde a cerca de 70% a 80% das despesas de saúde na União Europeia. Cerca de 700 mil milhões de euros e o absentismo por doença custa à União Europeia cerca de 2,5% do PIB anual. Outras áreas das doenças raras, estima-se que no total existam na União Europeia cerca entre 5 mil a 8 mil doenças raras que afetam entre 6% a 8% da população, ou seja, entre cerca de 27 a 36 milhões de pessoas. Desde 1999 que a União Europeia tem vindo a fomentar a investigação sobre doenças raras, incluindo a cooperação e colaboração transfronteiriças, através dos centros de especialização nacional e regionais e da criação de redes europeias de referência. Já no que toca à dor crónica, os dados apontam para cerca de 20% dos europeus sofrerem de dor crónica e os custos que lhes são associados representarem cerca de 3% do PIB europeu. São diretamente afetados cerca de 100 milhões de pessoas, com custos associados na ordem dos 500 milhões de euros. Relativamente às doenças resistentes, cumpre dizer que os medicamentos podem causar cerca de 10 milhões de mortes por ano em todo o mundo até 2050. E segundo as estimativas, todos os anos morrem na União Europeia pelo menos 25 mil pessoas devido a infecções causadas por bactérias resistentes, o que se traduz num custo anual de cerca de 1,5 mil milhões de euros. A verdade é que, não obstante os claros progressos na terapia de doenças anteriormente incuráveis, ainda persistem muitas doenças sem terapias ideais, tais como, entre outras, o cancro, que é responsável por praticamente 1,3 mil milhões de mortes por ano na União Europeia. Notar ainda que as reações adversas a medicamentos
são já hoje responsáveis por cerca de 3 a 10% de todos os internamentos hospitalares e a quinta causa de morte mais frequente. Por último, e não obstante, terem os medicamentos inovadores permitido, ao longo das últimas décadas, enormes ganhos em saúde para os cidadãos e que, de acordo com os dados disponíveis em todo o setor farmacêutico, mais de 7.000 medicamentos inovadores em diferentes áreas terapêuticas estão atualmente em processo de desenvolvimento. A verdade é que o custo crescente e insustentável no desenvolvimento de medicamentos e a consequente inflação do custo de medicação para os sistemas de saúde tem sido um dos assuntos de maior debate entre os decisores políticos e a indústria. Minhas senhoras e meus senhores, o que está hoje em cima ou em causa é a própria sustentabilidade dos sistemas nacionais de saúde. A relevância económica do reposicionamento de medicamentos para os serviços nacionais de saúde é de veras considerável. A verdade é que o crescimento das despesas do setor farmacêutico, que em 2014 representou cerca de 17,1% das despesas totais na saúde e 1,41% do PIB da União Europeia, prevendo-se que em 2020 a despesa global em medicamentos atinja os 1,4 trilhões de dólares, tem ameaçado a sustentabilidade de alguns sistemas nacionais de saúde e os valores fundamentais que são subjacentes. A cobertura universal, a solidariedade no financiamento, a igualdade de acesso e a prestação de cuidados de saúde de alta qualidade. E precisamente para responder a estes desafios que enfrentamos no presente e no futuro, o Parlamento Europeu tem vindo a desenvolver um intenso trabalho na garantia do acesso a medicamentos seguros, eficazes e inovadores, a preços justos, reforçando a cooperação à escala europeia, aumentando a transparência dos procedimentos utilizados para determinar os preços e o reembolso, promovendo o investimento público na investigação. O relatório sobre o acesso aos medicamentos, a que há pouco me referi e no qual colaborei ativamente para a sua aprovação, é uma clara vitória para os doentes em toda a União. Isto porque coloca os genéricos e biossimulares no cerne do debate sobre o acesso aos medicamentos. Encoraja os Estados-membros a promover a concorrência do mercado capaz de diminuir os custos e melhorar o acesso atempado aos pacientes, aos medicamentos a preços acessíveis. Reconhece a importância dos novos medicamentos, dos novos mecanismos que proporcionam um processo de inovação eficaz e dos incentivos para a inovação terapêutica. E exorta a total transparência dos procedimentos utilizados para determinar o preço e o reembolso dos medicamentos nos Estados-membros. O Parlamento Europeu enviou uma mensagem muito clara à Comissão Europeia e que aqui gostaria de enumerar, para que reforce as capacidades de negociação dos Estados-membros no que se refere aos processos de fixação dos preços, por forma a poderem partilhar informações entre si, designadamente sobre acordos de negociação e boas práticas, e evitar exigências e atrasos administrativos desnecessários. Para que haja maior cooperação entre as autoridades nacionais competentes responsáveis pelas decisões de fixação do preço e reembolso, por forma a permitir a adoção de modelos de preços mais sustentáveis, mais equitativos, mais assentes em verdadeiros ganhos de saúde, que permitam a criação de valor para os doentes e que considerem a relação custo-eficácia dos novos produtos, tal como o seu impacto orçamental. A realidade demonstra que os Estados-membros não conseguem resolver isoladamente a escalada dos custos, razão para defendermos a necessidade de uma maior cooperação à escala europeia. Precisamos de mais transparência no custo dos medicamentos e de combater a confidencialidade nos acordos de preço entre Estados-membros e indústria. Tenho vindo a defender preços diferenciais entre os Estados-membros, que reflitam a forma equilibrada, a capacidade dos Estados para pagar em medicamentos inovadores, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. O Parlamento Europeu solicitou também que a Comissão retomasse a diretiva em matéria de transparência dos procedimentos de fixação dos preços e dos sistemas de reembolso, com o objetivo de garantir a eficácia dos contratos e a total transparência dos procedimentos utilizados para determinar os preços e o reembolso dos medicamentos dos Estados-membros.
Neste relatório, o Parlamento Europeu salientou ainda a importância dos esforços de investigação e desenvolvimento, tanto públicos como privados, na descoberta de novos tratamentos que respondam às necessidades de saúde dos pacientes, reconhecendo o interesse das empresas farmacêuticas em obter, em contrapartidas financeiras para os seus investimentos, exortando, no entanto, a uma maior transparência de custos, incluindo a proporção de investigação financiada por dinheiros públicos e a distribuição de medicamentos. Instou ainda a Comissão a reforçar a utilização de medicamentos genéricos e biossimilares como mecanismo fundamental para aumentar a concorrência, reduzir os preços e assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde, bem como a encorajar a legislação da concorrência na União e as suas competências no mercado farmacêutico, a fim de combater o abuso e promover preços justos para os pacientes. O Parlamento Europeu instou a Comissão para que proponha legislação sobre um sistema europeu de avaliação de tecnologias de saúde o mais rapidamente possível. Minhas senhoras e meus senhores, no processo difícil de negociação política do relatório Acesso aos Medicamentos, em que tive a oportunidade de partilhar e de contribuir, partilhei a minha visão e perspectiva neste domínio com os meus colegas dos diferentes grupos políticos, tendo algumas das minhas ideias ficado amplamente refletidas na resolução aprovada pelo Parlamento Europeu. E, em síntese, tive a oportunidade de vincar as seguintes ideias que gostaria de partilhar convosco. Promover a entrada no mercado de medicamentos genéricos e biossimilares, pondo termo aos vínculos de patente, acelerando as decisões relativas à fixação de preços e aos reembolsos relativamente aos genéricos, evitando as múltiplas reavaliações dos elementos comprovativos da autorização de introdução no mercado dos medicamentos. A verdade é que todos os Estados-membros da União Europeia têm vindo a desenvolver, veem o desenvolvimento do mercado dos genéricos como uma boa oportunidade para aumentar a eficiência nos gastos farmacêuticos, mas muitos não exploram completamente o potencial dos genéricos. Em 2014, os genéricos representaram mais de 70% dos volumes de produtos farmacêuticos vendidos no Reino Unido, Alemanha, Holanda e República Eslovaca, enquanto representavam menos de 20% no mercado de Luxemburgo, na Itália e na Grécia. Defendia ainda um quadro regulamentar sólido no domínio da proteção da propriedade intelectual, que desempenha um papel importante como incentivo à inovação no setor do medicamento. No entanto, alguns fabricantes de medicamentos adotaram estratégias abusivas com o objetivo de tornar perenes os períodos de proteção por patentes, o chamado evergreening, atrasando assim a entrada no mercado de medicamentos genéricos concorrentes. Entendo que estas práticas anticoncorrenciais devem ser combatidas e devem ser analisados os mecanismos legais à nossa disposição para o fazer. Outra ideia que defendi foi que havia necessidade de mais clareza sobre os custos de investigação e desenvolvimento, uma vez que o elevado nível de dinheiros públicos utilizados não se reflete nos preços, devido à ausência de rastreabilidade dos fundos nas condições de concessão de patentes e licenças, o que impede um retorno público justo do desenvolvimento público efetuado. A promoção de investigação e desenvolvimento orientada pelas necessidades não satisfeitas dos doentes, tais como a da procura de novos agentes antimicrobianos, dado que as doenças resistentes a drogas podem causar 10 milhões de mortes por ano em todo o mundo até 2050, como eu referi há pouco. Bem como o incremento na investigação em áreas como as doenças raras e as doenças pediátricas, e a adoção de planos estratégicos para garantir o acesso a medicamentos que salvam vidas, por exemplo, a coordenação de um plano para erradicar a hepatite C na União Europeia. Foram também aceitos na negociação deste dossiê. Outras ideias, tais como o estabelecimento de condições de enquadramento nas áreas de pesquisa e de política de medicamentos, a ser estabelecida de uma forma que promova a inovação, particularmente contra as doenças como o cancro, que ainda não podem ser tratados de forma satisfatória, ou uma melhor definição do conceito e das causas de escassez de medicamentos e medidas destinadas a prevenir a sua escassez e a criação de um mecanismo que permita a notificação anual de situações de escassez de medicamentos na União Europeia, bem como a avaliação de implementação do quadro regulamentar para os medicamentos órfãos, no sentido de melhorar o seu empenhamento, foram também acolhidas neste texto.
A proteção da propriedade intelectual, que é essencial no domínio do acesso aos medicamentos, onde cumpre identificar mecanismos que possam combater o fenómeno de contrafação no mercado dos medicamentos, bem como a promoção do comportamento ético e transparência no setor farmacêutico, especialmente em relação aos ensaios clínicos e o custo real da investigação e desenvolvimento na autorização e na avaliação do processo de inovação, assim como a importância da agenda digital no domínio da saúde e a necessidade de dar prioridade ao desenvolvimento e à execução de soluções relacionadas com a saúde eletrónica, a chamada e-health, bem como a saúde móvel, a fim de assegurar novos modelos de cuidados de saúde seguros, fiáveis, acessíveis e modernos. Aqui há que juntar a necessidade de uma melhoria na cooperação, promovendo a melhoria na cooperação em termos de avaliação de tecnologias de saúde, foram também vertidos neste documento. A verdade é que enfrentamos neste momento tempos de incerteza, mas desafiadores, em que os doentes são o elo mais fraco no acesso aos medicamentos. E hoje a discussão em torno dos cidadãos e do acesso aos medicamentos ocupa um lugar central na União Europeia e nos Estados-membros. Nos últimos anos, devido a uma necessidade imperiosa de controlar a despesa pública com a saúde e, em particular, com os medicamentos, tem-se assistido à tomada de sucessivas decisões na saúde e, em particular, com os medicamentos, medidas de contenção de despesa num curto espaço de tempo. O sistema de saúde dos Estados-membros estão sob pressão considerável, os preços de medicamentos tornam-se inacessíveis para muitos cidadãos da União, pondo em risco, como já referi anteriormente, a sustentabilidade dos próprios sistemas nacionais de cuidados de saúde. E é por tudo isto que entendo que os preços dos medicamentos devem refletir os custos do desenvolvimento, tendo em conta não só o investimento privado, como também, essencialmente, o investimento público em investigação e desenvolvimento, acrescentando em comparação com outras alternativas do mercado. E a este propósito gostava de referir que na passada quarta-feira estive na Cimeira Anual sobre Cuidados de Saúde, em Genebra, com o comissário Andriukaitis, e este foi um assunto que foi muito debatido durante este fórum, em que se levantava o problema do financiamento, a falta de transparência nos custos dos medicamentos, não refletirem o investimento público. Sim, termino, estou quase a terminar. 40 minutos. E um dos assuntos, de facto, foi este, era o financiamento público, sendo que os cidadãos, e aliás nas petições, como há pouco falou, nós temos na Comissão de Petições, temos várias petições, uma delas era esta, exatamente, os medicamentos, o custo dos medicamentos não refletirem o investimento público, sendo que são os cidadãos, como contribuintes, que pagam, em primeiro lugar, essa investigação e a seguir vão comprá-los também e, portanto, estão aqui duplamente taxados, se assim se pode dizer. Vou passar à frente, já me fizeram sinal, e vou só referir aqui as últimas iniciativas em termos da Comissão. E, portanto, antes de terminar, gostaria de informar que em julho passado a Comissão adotou um novo plano de ação para combater a resistência aos agentes antimicrobianos. Uma ameaça crescente que é responsável por cerca de 25 mil mortes e de 1,5 mil milhões de euros de prejuízo na União Europeia todos os anos, como eu há pouco referi. A 6 de outubro, o comissário Andriukaitis, que esteve presente no European Health Forum em Gastein, na Áustria, informou que na Estónia tinha assinado o Tartu Call for Healthy Lifestyles, sobre estilos de vida saudáveis, tendo reiterado que a Comissão apoia os países parceiros no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que continua a investir na prevenção e tratamento do HIV, da tuberculose, malária e hepatite. O comissário Andriukaitis fez ainda 2 anúncios sobre a vacinação na União Europeia. A Comissão está a preparar uma iniciativa para apoiar a vacinação a promover em 2018 para os Estados-membros, apoiando no aumento da cobertura da vacinação na luta contra a hesitação nas vacinas e na redução dos problemas de fornecimento e produtos de vacinas e produção de vacinas. Segundamente, o anúncio de 10 organizações não governamentais Prémio Saúde da União Europeia 2017, dedicada às ONGs, que garantem elevada cobertura de vacinação na União Europeia. E a este propósito, acho interessante referir
que as conclusões do Conselho 17 de junho de 2017 referiram que, no quadro do programa Uma Só Saúde, para combater a resistência aos agentes antimicrobianos, o setor farmacêutico, o vosso setor, tem potencial para ser um dos principais contribuidores para a inovação e o setor da saúde e das ciências da vida na União Europeia através do desenvolvimento de novos medicamentos. Termino agradecendo uma vez mais, não vou ler tudo até ao fim, não sei se já terei ultrapassado os 40 minutos, mas gostaria de referir que, e agora uma última palavra para a vossa classe, prestigiada classe, que entendo que nós estamos de facto a atravessar momentos muito difíceis no que respeita à sustentabilidade dos sistemas nacionais de saúde e os dados evidenciam uma grande parte, cada vez mais importante, dos orçamentos da saúde dos orçamentos dedicados à saúde, respeito à despesa farmacêutica. Mas se é um facto insufismável que o setor dos medicamentos tem vindo a atravessar muitas dificuldades nos últimos anos, foi este setor que mais ajudou à contratação da despesa no sistema da saúde. Mas não deixa de ser menos verdade que os farmacêuticos portugueses estão cientificamente bem preparados e a rede de farmácias portuguesas é uma das melhores do mundo. Assim como os serviços farmacêuticos hospitalares são de reconhecida qualidade. E, Sra. Bastonária, deixe-me dizer que entendo que estão, de facto, apetrechados para poderem enfrentar estas dificuldades neste momento. Os farmacêuticos são, habitualmente, o primeiro contacto com o doente e, muitas vezes, são também o único contacto com o médico, com o doente, o contacto com o doente e também o único contacto com o doente, e a verdade é que souberam sempre responder às dificuldades que o país português atravessam, com as farmácias portuguesas a inovarem e a modernizarem-se de forma exemplar. Há muitos exemplos disso, o que muito honra e prestigia a vossa profissão. A todos, muito obrigado, desejo boa continuação dos trabalhos e não só para o medicamento AC, mas também e acima de tudo para o lema deste Congresso, Medicamentos para Todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço desculpa, mas de facto foi muito importante também termos abordado este ponto da investigação por fundos públicos e como é possível obter esse retorno da investigação que neste momento é feita por fundos públicos. Sou a professora Ana Sofia Carvalho, licenciada em Microbiologia, doutoramento em Biotecnologia, agregação em Bioética, é membro do Conselho Europeu de Ética da Comissão Europeia, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e neste momento coordena e é professora e coordena o doutoramento em Bioética da Universidade Católica. A doutora vai-nos falar da dificuldade das escolhas, devem ser muitas, dado este panorama, até porque, como dizem, a ética interpreta as aspirações gerais de cada época e, portanto, estamos nesta época. Muito obrigado. Muito obrigada. Excelentíssima Sra. Bastonária Ana Paula Martins, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Jorge Gonçalves, excelentíssima Sra. Doutora Clara Carneiro, excelentíssimo Sr. Dr. José Inácio Faria, a todos cumprimento e agradeço a honra do convite, excelentíssima Sra. Bastonária, em si cumprimento todos os farmacêuticos e aproveito para sublinhar o carinho que sempre tive por esta ordem. Tendo tido o privilégio de conviver no mesmo piso e no mesmo edifício com o professor Carvalho Guerra, como devem imaginar, a Ordem dos Farmacêuticos foi sempre muito presente no universo da Universidade Católica. Na pessoa do professor Jorge Gonçalves, aproveito para sublinhar a importância de partilhar consigo a responsabilidade de termos tido o exemplo e a herança do nosso sempre mestre, professor Walter Oswald, e portanto é sempre com muito gosto que partilhamos não só esta herança pesada, como também a presença nestes seminários. Não queria deixar de agradecer uma vez mais a honra deste convite. Vivemos num presente esmagado pelo peso do futuro. De facto, e depois de tudo que ouvimos,
Percebemos que a relação com o nosso tempo é, antes de mais, uma relação extremamente dura e violenta com a forma como as nossas escolhas irão condicionar o futuro. Fala-se de um futuro incerto, mas, paradoxalmente, nunca fomos tão responsabilizados pelo futuro que devemos deixar às gerações futuras. Deveríamos, portanto, mudar radicalmente de atitude e romper com todo o tipo de utopismos. Quer aceitemos ou não, estamos investidos de uma responsabilidade desconhecida a deixarmos às gerações futuras um mundo sustentável. Sem isto, os nossos descendentes não serão capazes de progredir nem exercer as suas responsabilidades. De facto, como temos visto ao longo deste dia, a evolução do preço dos medicamentos, das intervenções médicas, dos métodos de diagnóstico, tem colocado importantes desafios, quer ao nível dos potenciais ganhos na saúde, quer ao nível da crescente escalada dos seus custos. É esta questão acresce ainda o facto da população portuguesa envelhecer menos saudável que a maioria dos países do espaço europeu e ainda o facto de cada vez termos uma população ativa e jovem com problemas crónicos, como também já foi sublinhado, como a diabetes, como a obesidade e problemas, como estão sublinhado ainda hoje, da resistência dos antibióticos, que certamente resultarão em acréscimos significativos nos custos com a saúde. Partindo da premissa, para mim, absolutamente evidente, que queremos que os velhos vivam mais tempo e melhor, e não antevemos nem desejamos parar o progresso científico, o que seria humanamente impossível e eticamente ilegítimo, torna-se imperativo ser criativo nas soluções. Assim, por um lado, temos que envolver todos os profissionais de saúde, os investigadores, a indústria, a sociedade em diretrizes que permitam delinear prioridades usando referenciais éticos sólidos e robustos. E, por outro, investir na prevenção eficaz, utilizando modelos de saúde pública que permitam combater flagelos que afetam a população em geral. Assim, o objetivo desta minha intervenção será, a partir de duas áreas que divergem na gênese da problemática, mas que convergem nos critérios de priorização, por um lado, o custo dos fármacos e, por outro, a resistência aos antibióticos, ilustrar de uma forma breve como é tão difícil escolher e a forma como a ética deve ser considerada quando, efetivamente, não podemos fugir à responsabilidade da escolha. A escolha, por um lado, de manter a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, quando estamos a falar do preço dos medicamentos, e, por outro lado, a escolha, e a difícil escolha, de manter a sustentabilidade de um tratamento que todos beneficiamos e que, pelos estudos mais recentes, podem não estar disponíveis para as gerações futuras. Iniciaremos com um retrato sobre as grandes questões éticas relacionadas com o princípio ético da justiça. E, portanto, eu queria realmente aqui só referir que, desculpem, passei um slide, que realmente, quer dizer, e no fundo aqui eu acho que é meia culpa e das pessoas que realmente trabalham na ética, mas realmente a ética neste momento, e até há muito pouco tempo, preocupou-se com aquilo que eu acho que são problemas minor. Ou seja, a bioética e a ética começam com algo que nasce com a necessidade de impor escolhas quando aparece a diálise, e, portanto, como é que vamos escolher quem vai beneficiar e vai sobreviver e quem não vai beneficiar. Aliás, foi denominado The God's Committee, não é? O comitê que vai escolher quem irá beneficiar. E esquecemos que realmente no nosso cotidiano estas escolhas acontecem todos os dias. Mas, nos últimos tempos, e basta olhar para aquilo que são os parceiros do Conselho Nacional de Ética e daquilo que são os parceiros do Grupo Europeu de Ética, e, portanto, eu assumo a culpa porque faço parte dos dois, temos estado preocupados com aquilo que é dito questões fraturantes, que são as relacionadas com o fim da vida e com o princípio da vida, mas que são, apesar de serem fraturantes, preocupam uma franja pequeníssima da população. Quer dizer, nós vemos pelo número de testamentos vitais que foram feitos até agora. Quer dizer, perderam-se imenso tempo, quer na Assembleia da República, quer nos Conselhos de Ética, quer nas reflexões éticas, a debater a questão do testamento vital, quando realmente
no fundo, diz respeito a uma pequena percentagem da população. E tem-se escamoteado e deixado mais ou menos de parte estes assuntos, que são assuntos que realmente preocupam e devem preocupar toda a população. E, portanto, realmente eu acho que é preciso haver uma mudança na reflexão e realmente as pessoas que fazem ética e bioética terem uma maior preocupação com estes critérios de priorização e, no fundo, utilizar critérios éticos e robustos para escolher as prioridades naquilo que vamos escolher no nosso futuro. Realmente, hoje nós sabemos que a possibilidade de dar tudo a todos é algo que existiria na utopia de Rawls, mas que não é possível neste momento. E, portanto, os custos elevadíssimos dos novos fármacos, por exemplo, na área oncológica, deviam por si só ser um motivo de enorme preocupação e de uma reflexão aprofundada relativa aos critérios de escolha que terão que ser tidos em consideração. Dar tudo a todos será previsivelmente uma estratégia altamente arriscada e poderá constituir um sério problema a nível da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, ao nível dos custos para a dignidade de quem é tratado e também, e aqui refiro, porque eu acho que é mesmo importante esta questão, a dignidade de quem trata e de quem, no fundo, está do nosso lado, do vosso lado, porque nós falamos sempre das questões relacionadas com o lado lá, mas muitas vezes a dignidade tem esta dupla face de que afeta quem é tratado, mas também afeta de alguma forma e muitas vezes quem trata. Portanto, atualmente as questões que se colocam quanto à sustentabilidade dos recursos para a saúde começa a ser seriamente ameaçada e, no fundo, devemos considerar 3 pilares, e eu agora vou tentar falar mais depressa porque me pediram para encurtar a apresentação, que é, por um lado, a questão da justiça intrageracional, ou seja, dentro da nossa geração, nós conseguirmos que um maior número de pessoas beneficiem da possibilidade de escolher e de ter acesso aos fármacos. Depois a justiça intrasetorial, que no fundo já foi referida pelos 2 oradores anteriores e que situam na necessidade de pensarmos a saúde face a tudo aquilo que são os determinantes de saúde que condicionam a possibilidade das pessoas serem efetivamente saudáveis. E depois a questão da justiça intergeracional, que é o facto de nós deixarmos sustentabilidade e um sistema de saúde sustentável para as gerações futuras. Aqui há algo que eu acho que é muito importante, que é uma coisa que é muitas vezes confundida, a meu ver de uma forma muito errada, mas que depois tem consequências perversas, que é a diferença entre igualdade e equidade. São coisas absolutamente diferentes. Se nós estivermos sentados em patamares diferentes, se as nossas cadeiras estiverem a alturas diferentes, se derem 4 pilares a cada um, nós vamos continuar a estar em alturas completamente diferentes, porque somos tratados como iguais, quando a priori somos diferentes. Portanto, aquilo que é absolutamente crucial em saúde não é eigualdade, é equidade, é dar a cada um o que ele efetivamente precisa para criar e para possibilitar o seu empowerment. Eu costumo dizer a palavra em português porque acho muito feia, portanto prefiro dizer em inglês. E, portanto, no fundo, este slide ilustra exatamente isso e, portanto, a questão de que realmente nós temos de ter em consideração o que cada um precisa e não o facto de realmente dar tudo a todos. E isso é evidente, é absolutamente evidente. Eu, antes de vir, passei os olhos, por exemplo, pelo último relatório de primavera e realmente no seu capítulo, quando analisa as desigualdades, faz exatamente, ou sublinha exatamente a questão de que a avaliação, e passo a citar, a avaliação da evolução destas desigualdades no acesso e na utilização de cuidados de saúde em Portugal revelou que as barreiras no acesso aos cuidados de saúde permanecem relevantes em Portugal e marcadas do ponto de vista socioeconómico. De facto, vivemos numa sociedade que tolera algum grau significativo de desigualdade. E devemos considerar como injustas as desigualdades em saúde que resultam de outras desigualdades sociais? Ou devemos considerá-las como aceitáveis e justificáveis? Vimos pelos 2 anteriores preletores que não, mas mais que dizer que não, é realmente preciso, é perceber como é que vamos mudar a circunstância deste problema.
Portanto, como eu disse anteriormente, vivemos num mundo não ideal, onde pode já não existir lugar para a teoria de John Rawls, de dar tudo a todos. A teoria dele, desenvolvida num contexto quase utópico, que preconiza a harmonia entre a racionalidade e a razoabilidade, não permite a aplicação integral em qualquer sociedade democrática imperfeita. Teremos, assim, de reformular, a nível profissional, social e político, a utopia de Rawls, do maior bem para todos, por uma visão eticamente mais comprometida, do maior bem possível para o maior número. Deste modo, o compromisso em aumentar os níveis de saúde de toda a população pode, nesta fase, resultar num aumento eticamente inaceitável das desigualdades na distribuição. Assim, apesar do fediver conceptual sobre a palavra racionalização, e quem se lembra do polémico parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que por acaso eu fui relatora, percebe o que é que eu quero dizer com o fediver conceptual sobre a palavra racionalização, e eu entendo que, atualmente, o conceito de alocação não é apropriado nem suficiente para caracterizar a época em que vivemos. De facto, tal como na guerra, se não temos forma de dar tudo a todos, temos de racionalizar o pouco que temos de forma a garantir o maior bem para o maior número. A racionalização pode ser entendida numa perspectiva macro, ao nível da gestão da causa pública, meso, ao nível da gestão a nível hospitalar, e micro, ou seja, na gestão individual dos prestadores de saúde e de cada um de nós enquanto membros da sociedade. Deste modo, em meu entender, devemos passar daquilo que acontece atualmente, que é um racionamento implícito, feito em circunstâncias particulares e específicas dentro de cada instituição, que está, obviamente, ao sabor de contingências múltiplas, por vezes unilaterais, dos clínicos ou de outros decisores hospitalares, para aquilo que é um racionamento explícito e transparente, em diálogo com os cidadãos, que devem ser informados, para que assim se mantenha intacta a confiança dos doentes nos profissionais de saúde e no Sistema Nacional de Saúde, e que se maximize a responsabilidade dos decisores. No entanto, é absolutamente indispensável que os serviços que vão fazer estas escolhas procedam com colegialidade e com transparência nos processos de decisão sobre o relacionamento dos custos. Neste sentido, o princípio da responsabilidade para a razoabilidade implica que a sociedade civil seja envolvida e que os profissionais de saúde nos seus diferentes setores sejam eles também envolvidos no processo de decisão, devendo, obviamente, todos, e sublinho, realizar uma declaração de conflito de interesse quando integram este tipo de comissão. Como veem, vai ser difícil, e já percebi que o meu tempo está praticamente a acabar. Eu não queria realmente, porque é algo que eu preparei para uma outra situação nos últimos tempos e fiquei de tal maneira preocupada e de tal maneira incomodada com tudo aquilo que vi, que não queria deixar de falar realmente das questões relacionadas com os antibióticos e que realmente tudo mudou quando eles apareceram. E agora, segundo os dados do UK Antibiotic Resistant Stewardship, parece que estamos a chegar ao fim dessa era. E, portanto, parece que estamos, e aquilo que se aponta hoje é que estamos a chegar a uma era pós-antibióticos. E, portanto, que temos, e que vimos pelos números, que realmente eles voltam a matar pessoas e que estão já atualmente a matar. E, portanto, eu tive a curiosidade de perceber o que é que estava a passar do ponto de vista da indústria farmacêutica, mas aquilo que se verifica é que realmente durante 70 anos andamos a saltar ao eixo uma nova droga, uma nova resistência, depois outra droga e a sua resistência. E aquilo que vimos aqui por este timeline é que parece que esse salto ao eixo está a acabar e que realmente a indústria deixou de produzir, e já há cerca de 30 anos que não sai realmente um novo antibiótico. O que é absolutamente assustador, porque, quer dizer, a existência de antibióticos está na base daquilo que é a nossa qualidade de vida, não é? Quer dizer, quem é que vai deixar o filho
e para o surf se não existir um antibiótico, se ele realmente partir a perna? Quem é que vai deixar ser operado se realmente existir um problema com os antibióticos? Portanto, a nossa qualidade de vida, a maneira como vivemos hoje, está claramente alicerçada na necessidade de termos antibióticos disponíveis para realmente fazer face àquilo que é a medicina e que são as nossas opções de futuro. E, portanto, eu acabaria sem utilizar tudo aquilo e sem dizer tudo aquilo que queria dizer, que no fundo temos a responsabilidade de cada um dar um pequeno passo nestas soluções, que são obviamente problemas absolutamente esmagadores. No entanto, parece que os temos que fazer depressa, não é só fazer bem, mas é fazer depressa, que é algo que muitas vezes, e chegou o Sr. Padre Vítor Feitor Pinto e certamente nos dará aqui alguma iluminação espiritual para perceber não só como é que vamos fazer rápido, mas também como é que vamos fazer depressa e como é que vamos contornar esta situação de forma a que realmente seja possível deixar uma sociedade justa, equitativa e digna para todos aqueles que são os nossos filhos. E, portanto, o ato moral nasce da capacidade que os seres humanos têm de fazer escolhas, mas, no entanto, exige que, ao escolher, se justifiquem as nossas ações perante os outros e perante nós mesmos. É esta capacidade de projetar o amanhã que nos permite prever as consequências e fazer opções mais prudentes, sendo esta capacidade que nos possibilita também assumir a responsabilidade moral. Teremos todos, cada um de nós, a sociedade, os decisores políticos, os administradores, os diferentes profissionais de saúde, de reaprender a ver, a conceber, a pensar, a deliberar, a decidir, a agir e a escolher. A liberdade de cada um de nós é também a nossa grande exposição. Não é possível conservarmos a vantagem da liberdade, ou seja, a possibilidade de escolher, livrando-se dos seus correlatos, a responsabilidade. Assim, hoje, mais do que nunca, a nossa relação com a liberdade e com o futuro dos outros e dos nossos é, antes de mais, uma relação extremamente dura e exigente com a responsabilidade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Sofia, pela sua brilhante intervenção. Eu, de facto, não posso, estão aqui perguntas, mas nós não temos tempo para fazer as perguntas, é impossível por causa depois da sessão de encerramento e porque o Sr. Padre Vítor, a doutora do Rosáriozinho, portanto a outra mesa já chegou, e de facto a Sra. Bastonária pediu, e temos aqui um pequeno reconhecimento que a Ordem dos Farmacêuticos gostaria de fazer ao Presidente Jorge Sampaio, e portanto vamos, pelo trabalho desenvolvido no âmbito das Nações Unidas, e nós vamos apresentar um pequenino filme, que é um resumo desse extraordinário trabalho que o Presidente Sampaio durante 6 anos desenvolveu nas Nações Unidas, e foi um filme realizado para a edição de 2017 do Prémio Health Connect, e temos que agradecer à Nova School of Business and Education que nos permitiu e nos cedeu este vídeo para nós podermos passar e que vai durar 5 minutos. Portanto, não sei se é possível passar o vídeo. George Sampaio's name is inseparable from all the achievements mankind has reached towards a better public health. He has propelled the attention that has been dedicated to tuberculosis in the UN's Millennium Development Goals as United Nations Special Envoy to stop tuberculosis, a position to which he was appointed by the then UN Secretary-General Kofi Annan. Tuberculose mata 5.000 pessoas por dia. TB has a nefarious impact on developing countries' social and economic evolution, and George Sampaio played a remarkable role in showing this to the world. Throughout 6 years as Special Envoy, George Sampaio always maintained a privileged connection with the World Health Organization, and has since paid watchful attention to the propagation and control of this disease
all over the globe. After concluding his UN mandate in December 2012, George Sampaio was honoured by the World Health Organization for his struggle against tuberculosis, but also for promoting public health, by which the WHO is guided, as stated by WHO Director General Margaret Chan. George Sampaio's bond to health emerged early on in his life. Son of Arnaldo Sampaio, himself a public health specialized physician, and brother of Daniel Sampaio, psychiatrist, George Fernando Branco de Sampaio was born on September the 18th, 1939. He grew up in Sintra, close to his mother, Fernanda Ben Saud Sampaio, a private English teacher, his father and his brother. George Sampaio began his music studies in his hometown near Lisbon. But his secondary studies were held in Portugal's capital at the Pedro Nunes and Passos Manuel colleges. Throughout his adolescence, George Sampaio spent several months in England and the United States. After finishing his college studies, George Sampaio followed his passion and talent and enrolled in the Faculty of Law of Lisbon, with a view to obtaining his law degree. In those years, he played a significant role in the academic crisis, which began in 1960, revealing his great sense of resistance against the ruling dictatorship. Que teve uma aceitação em boa parte do seu período, de aproximadamente 90% da população universitária de Lisboa, com ressonâncias em Coimbra e no Porto. This characteristic was notorious throughout his work as a lawyer. In court, George Sampaio would often defend political prisoners, although he worked in every area of the law. After April the 25th, 1974, George Sampaio founded the Left Socialist Movement, and later, in 1979, he was elected deputy of the Portuguese Parliament, representing the Lisbon circle of the Socialist Party. Re-elected several times throughout the 80s, he was nominated in 1987 and 1988 as leader of his parliamentary political group. In the following year, George Sampaio was elected Secretary General of the Portuguese Socialist Party. At the same time, he was elected Mayor of Lisbon, a position he remained in between 1989 and 1995. After those years at the helm of the Portuguese capital, during which he gained increasing popularity, George Sampaio launched himself into his greatest endeavour so far. In 1995, he submitted his candidacy to be President of the Portuguese Republic. Sei o que quero e a minha decisão está tomada. Serei candidato às próximas eleições para a Presidência da República. And won the election in January 1996. George Sampaio brilliantly held the post for 10 years, being re-elected at the first round in 2001. Por vontade livremente expressa dos portugueses, fui reeleito Presidente da República. In April 2006, after finishing his mandate, he became Councillor of State, and weeks later, he was appointed United Nations Special Envoy to stop tuberculosis. There he played a crucial role and garnered much praise from the scientific community. Later on, in 2007, George Sampaio was nominated High Representative for the United Nations Alliance of Civilizations, where he promoted dialogue between nations, cultures and religions, particularly contributing to bringing a certain proximity between the Islamic world and the West. With countless distinctions and prizes, nationally as well as internationally, and several books published, George Sampaio is still one of the most important and most relevant political and state figures in Portugal. Este pequeno reconhecimento que a Ordem dos Farmacêuticos quer prestar ao Presidente Sampaio no âmbito do trabalho que desenvolveu de saúde pública, sobretudo relativamente à tuberculose nas Nações Unidas, vai ser materializado, aliás já está, numa peça alusiva à nossa profissão, que, dada a impossibilidade do Presidente Sampaio estar presente, vai-lhe ser entregue. Mas o Sr. Presidente Sampaio mandou umas palavras aos farmacêuticos que eu ia ler, mas tenho que ler dali porque é o Sr. Presidente que fala. E, portanto,
portanto, não posso estar sentado. Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, professora doutora Ana Paula Martins, senhoras e senhores congressistas, quero antes de mais saudar calorosamente todos os participantes nesta reunião magna dos membros da Ordem dos Farmacêuticos, cuja ordem de trabalhos testemunha bem a vitalidade e o dinamismo de uma comunidade profissional empenhada em contribuir para o bem comum e em melhorar as condições de saúde de toda a população. Em seguida, agradeço penhoradamente o honroso convite que me foi dirigido para participar nesta sessão, cuja temática me é especialmente cara, medicamentos para todos, e lamento não poder fazê-lo por motivos de força maior. Como é sabido, estou ainda em fase de convalescença depois de um período marcado por alguns problemas de saúde, pelo que peço que me relevem a ausência. Por isso quero manifestar o quanto me gratifica a generosa homenagem com que me quiseram distinguir, portanto, bem-ajam. A minha relação com as questões da saúde pública faz parte da matriz das prioridades que têm norteado não só a minha ação política, mas também cívica ao longo da minha vida. Foi por isso com muito especial gosto que, ao concluir o meu mandato como Presidente da República em 2006, dediquei os 6 anos seguintes ao exercício da missão que Kofi Annan e depois Ban Ki-moon me confiaram, de ser o seu representante especial no âmbito da luta contra a tuberculose, então inscrita na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Foi igualmente por isso que aceitei pertencer à Comissão Global sobre as Políticas da Droga, problemática que sempre encarei como um desafio de saúde pública. De qualquer forma, quer da perspectiva das questões de saúde pública, quer das do desenvolvimento, o que está sempre em causa é a melhoria das condições de saúde das pessoas, a qual está no cerne da realização da própria dignidade humana, na acessão ampla que lhe empresta a Organização Mundial da Saúde, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Daí, também a relação intrínseca da democracia e do direito à saúde. E, neste contexto, o exemplo do nosso país é muito significativo. Porque se há uma história de sucesso é esta, a dos 40 anos de democracia no campo da saúde, ou da democracia sanitária, como se poderia dizer. Em Portugal, a saúde tem sido uma matéria de prioridade política, continuada ao longo das últimas 4 décadas, muito para além de clivagens ideológicas direita-esquerda. Sabe-se que do enorme investimento feito nesta área resultou um passo gigante na melhoria da saúde dos portugueses. Mas, claro, que há que enfrentar com lucidez os novos desafios que resultam designadamente da limitação dos recursos existentes, do envelhecimento demográfico e da evolução vertiginosa da medicina, dos fármacos e dos meios de diagnóstico. Não é aqui o lugar nem o momento para me alargar sobre questões como as patentes, a investigação ou o acesso aos medicamentos. Mas estas são questões cruciais para o futuro da saúde pública, sobre as quais importaria incentivar um debate alargado e inclusivo, por forma a encontrar uma articulação mais justa entre os interesses do setor industrial, a necessidade de apoiar a investigação científica e o imperativo de promover a saúde pública e a universalização do acesso aos medicamentos. Quero crer que este Congresso contribuirá para este objetivo e que estas jornadas resultarão reflexões e pistas para alimentar o debate público. Desejo a todas e a todos um muito bom trabalho. Muito obrigada. 13/10/2017, Jorge Sampaio. Portanto, damos por terminada esta mesa sem poder haver debate. Agradecemos em nome da Ordem à professora Ana Sofia Carvalho e ao Sr. Deputado, mas temos que ir para intervalo.